Bora lá, galera! Tudo bem? Hoje eu vou falar aqui com vocês a respeito da cannabis medicinal na prática clínica. Então hoje eu vou deixar aqui com vocês um vídeo bastante interessante, trazendo um pouco sobre esse tema. Eu me chamo Patrick Sampaio, sou médico neurologista e eu quero que você fique aqui comigo para entender um pouco mais sobre esse tema. E está começando agora mais um Fala Neuro! Então, pessoal, o que é cannabis? Cannabis é o termo científico aqui da planta cannabis sativa, que seria o exemplo de maior relevância para a gente, mas é comumente conhecida como maconha. Na prática médica é muito estranho tá falando no consultório com o paciente a respeito de maconha. Até porque é um termo mais utilizado ali de forma para quem faz uso recreativo. Então hoje o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é trazer essa divisão. Como médico, como neurologista, eu não vou ficar tratando a respeito do uso recreativo. Até porque isso é tema de estudo da neurologia, quando a gente pode atender um paciente com pronto-socorro, com intoxicação de cannabis, pacientes em dependência química, que seriam temas mais ligados à psiquiatria. O que eu vou falar de vocês é a utilização da cannabis medicinal, sim, nas suas formulações farmacêuticas, que já tem sido estudado e muito bem estudado a respeito de várias condições clínicas que a gente vai discorrer agora nos próximos minutos. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, a divisão. Hoje eu vou falar sobre cannabis medicinal, não vou falar sobre o uso recreativo. O segundo ponto é entender, mas por que a cannabis? Por que a gente decidiu trazer esse tema? Por que decidimos falar disso novamente? Quando eu digo novamente é porque isso já foi estudado. E não é de hoje, e não foi de ontem, e não foi de 2 anos atrás. A cannabis é uma planta milenar, ou seja, já tem sido estudado em muitos relatos desde a história da medicina chinesa, só para vocês terem ideia. Então, já é relatado o seu uso em diversas condições ali, até mesmo em rituais religiosos, para se obter o êxtase. Depois foi observando o seu uso, benefício em algumas doenças, que naquela época sim já eram doenças neurológicas, né? E já se tinha o quê? Um modelo prescritivo, um modelo orientado do seu recurso como um remédio, como um objeto de tratamento. A cannabis foi até então, ela fazia parte de toda a rol de medicações até em torno de 1900, mas com o advento das guerras mundiais, a cannabis ganhou o cenário ali como uma droga ilícita. Então, esse estudo que existia, até então pouco conhecimento, porque não existiam muitos recursos ali tecnológicos mesmo para você entender como é que eu vou pegar essa planta, como é que eu vou titular, ter a dose, que substância é essa que vem dessa cannabis. Então, assim, até então, aquela época, não se tinha como fazer isso. Então, parou o estudo, a droga foi criminalizada e retornou esses estudos lá em torno de 1960. Um professor em Israel, ele começou esses estudos, ganhou as amostras, e ele começou a isolar essas moléculas, conseguiu de maneira muito bem elaborada do ponto de vista científico, ou seja, ele começou a trazer evidências, ou seja, moleculares, de que as substâncias presentes na cannabis, elas poderiam ter o seu uso terapêutico, ou seja, o uso medicinal. Então, desde então, se tem estudado cada vez mais. Então, assim, nós vamos observar alguns pontos que países que fizeram sua legislação, que tiveram sua regulamentação do ponto de vista até científico, avançaram muito bem no tema. Então a gente vai trazer Israel como uma cidade, né, um estado que progrediu muito. Nós observamos que o continente americano, o continente europeu, já se tem o quê? Formulações muito bem definidas e desde então a gente já começou a ter pesquisas muito bem elaboradas, com uma metodologia científica muito boa, em que a gente já observa que o efeito benéfico da cannabis nessas condições, que seriam o quê?
a gente vai ter aqui a epilepsia. Os primeiros relatos que trouxeram ali o benefício da cannabis seriam na epilepsia refratária. Mas hoje se tem discutido, naqueles casos, se poderia ser incluído em outros cenários, dentro do contexto de um paciente com epilepsia. Pacientes com contexto de epilepsia e com comorbidades. Então, o que é que a gente já começa a entender aí? Que existe sim benefício, já é provado cientificamente, nós temos o quê? Relevância clínica, a gente tem dados, a gente tem números. Então, aqui seria uma condição. Uma segunda condição que já tem bastante, já vem uma gama de estudos, uma série aí trazendo esses efeitos, mas ainda tentando explicar da maneira bioquímica como é que isso funciona, porque o que é difícil aqui, minha gente? O difícil é você trazer, exatamente explicar por que ela funciona. Por que ela funciona? Eu não conseguiria te falar de maneira clara e bem explicativa aqui a respeito de toda a cascata bioquímica que acontece no corpo. Por quê? Porque a gente ainda não tem esses estudos aqui. O que a gente merece aqui é continuar assim estudando e incentivando. Mas voltando àquela segunda indicação que eu havia falado, é que o uso da cannabis tem sido sim muito bem utilizado naqueles pacientes portadores de dor crônica, sobretudo em pacientes oncológicos e que estavam em estado terminal de suas condições ali, daquelas doenças que têm uma maior gravidade. Mas além disso, pacientes portadores ali de doenças reumatológicas como a própria fibromialgia têm tido sim respostas claramente positivas, uma resposta muito bem, assim, muito clara, né? Agora assim, claro, a gente não tem uma evidência muito clara científica de estar, tem que usar em todo mundo. E uma terceira condição que a gente já vê um benefício muito claro é num contexto de uma condição neurológica que a gente chama espasticidade. A espasticidade ela pode ser originária desde um quadro de uma paralisia cerebral, pós uma lesão neurológica, a um paciente que teve um AVC, ou mesmo um paciente que teve alguma doença infecciosa que acometeu o sistema nervoso como um todo ali e levou a essa condição sequelar ali que a gente traz a espasticidade. Então, muitos pacientes portadores de espasticidades tem uma resposta positiva, a gente já consegue provar isso com o uso da terapia à base de cannabis. Mas, primeiramente, eu quero trazer aqui um recadinho para vocês, para não esquecerem. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de prescrição médica de uma conduta. Isso aqui é um bate-papo informativo a respeito de um tema de bastante relevância clínica. Não utilizem essas informações aqui para o seu uso próprio ou vá pedir a um médico, não. Toda e qualquer queixa que você tiver, você deve sim procurar o seu médico para conversar e discutir, que é isso que eu recomendo para todos os meus pacientes. Tem dúvida? Conversa comigo. Traz aqui sua dúvida, vamos dialogar, trazer informação, trazer conhecimento, porque isso é o que faz a diferença. Então, vamos voltar aqui só para a gente fechar um pouco desse tema da cannabis. Então, como eu estava falando de estudos de relevância clínica, estudos que já comprovam um benefício clínico, a gente teve a epilepsia, dor crônica e espasticidade. Então, dentro desse cenário, a gente precisa, claro, ter mais estudos em outras condições, sobretudo neurológicas, que seriam o Alzheimer. Ainda é muito discutido, um tema ainda muito controverso dentro da própria comunidade neurológica, da comunidade científica. O uso da cannabis medicinal para as doenças, no caso a doença de Parkinson e os parkinsonismos, também a gente não tem dados robustos que reforcem o seu uso, assim como a gente vai ter em pacientes da neurologia infantil, além do transtorno do espectro autista, pacientes com TDAH, a gente não tem dados robustos que reforcem o seu uso por recomendação da própria Academia Brasileira de Neurologia. Então, como mensagem, eu vou te falar aqui. Continua acompanhando, continua checando aqui as notícias, continue procurando a fonte onde você escutou, porque
Muito tem se dito a respeito desse tema, já escutei muitas fake news, já escutei recomendações horrorosas em vídeos por aí falando que você deve suspender tratamento, fazer alguma coisa desse tipo, e isso aí é completamente abolido aqui nesse canal, porque quem dá conduta é de fato um médico, então todo e qualquer paciente com queixa tem que ser visto por um médico. Então, lembrando, esse vídeo aqui é um vídeo informativo, mas a respeito da cannabis, o que é que nós vamos ter é que você realmente procure ver se esse vídeo, se essa informação se encaixa contigo, procura teu médico, conversa com ele para entender se realmente você teria essa indicação e, claro, vamos acompanhar de perto esses bastidores da evolução desse conhecimento científico que está sendo produzido aqui da cannabis medicinal nas doenças neurológicas. E aqui eu deixo esse vídeo aqui com vocês e se ele te ajudou, se ele te trouxe informações relevantes, deixe seu comentário, marca aqui o canal, se inscreve e deixe seus comentários que a gente vai discutir mais sobre esse tema. E para você acompanhar mais informações sobre esse e outros assuntos, ativa o sininho, se inscreve no canal e acompanha aqui o Fala Neuro.